Yoongi carregava nas costas seu irmão mais novo enquanto lavava pratos. Porque ela escorregou e caiu do banco. A cabeça de seu irmão mais novo foi ferida, então ela foi espancada por seu pai. Você aleijou meu único filho. Você não ouviu o que o médico disse? Ele nasceu aleijado. A partir de então, o pai odiou profundamente a filha. Depois de crescer, Yoongi passou o exame e pôde entrar à universidade. Mas o pai rasgou o aviso de admissão dela. Ela não se atreveu a protestar, ele até apertou seu pescoço. Você nunca pode sair deste lugar. A mãe ouviu o som, correu e levou o marido para fora. Yoongi implorou a mãe, mas ela também recusou. Nós gastamos muito dinheiro para tratar a doença do seu irmão mais novo. Yoongi estava completamente desesperado. Ela decidiu fugir de casa, para nunca mais voltar. Mais de 10 anos depois, Yoongi se tornou um advogado famoso. Um dia, ela estava assistindo a uma reportagem na televisão. Em sua cidade natal, ocorreu um crime grave. E a suspeita do caso é a mãe dela. Ela ficou surpresa e voltou rapidamente para casa. Descobriu-se que antes seu pai havia falecido. No funeral, seus amigos vomitaram após beber álcool. Como resultado, 4 pessoas morreram. Uma pessoa foi levada para o hospital. A polícia investigou a presença de agrotóxicos no álcool. É claro que sua mãe foi considerada a primeira infratora e foi levada embora. Quando Yoongi foi à prisão para visitar sua mãe, ela não a reconheceu mais. A mãe dela tem Alzheimer, só precisa ter medo de fazer xixi nas calças. Como sua mãe poderia deixar a tóxica no álcool e matar as pessoas? O julgamento foi muito desfavorável para sua mãe. Uma testemunha disse que a mãe deixou a tóxica no álcool. O pior é que sua mãe lunática foi forçada a assinar uma confissão. Yoongi ficou com tanta raiva, após o fim do julgamento, ela foi consultar um advogado da mãe. O caso era claramente questionável, então por que ele falhou? O advogado mudou imediatamente de cor do seu rosto e disse com raiva para não fazer mais isso. Yoongi ficou desconfiado. No dia seguinte, ela foi ao seu escritório. Depois de falar algumas frases, o advogado disse que estava ocupado com o trabalho, e Yoongi também saiu felizmente. Com certeza, esperando que ela saísse, o advogado ligou rapidamente para relatar a notícia. Mas, inesperadamente, Yoongi voltou e disse que esqueceu o telefone. É claro não ser tão descuidada. Seu telefone já havia gravado tudo. É claro o advogado ser a pessoa da outra parte. Yoongi decidiu defender a sua mãe. Por ser filha do suspeito, as pessoas da aldeia odeiam-na. Eles não apenas não cooperaram, mas também jogaram água em seu rosto e a repreenderam gravemente. Você não tem autoestima e ousou voltar aqui. Ela só pôde encontrar o policial que conhecia antes para obter o vídeo de vigilância interna. No vídeo, a polícia da prisão xingou ruidosamente sua mãe e a forçou a assinar uma confissão. Durante todo o processo, Yoongi também encontrou evidências de que a polícia falsificou a cena e subornou testemunhas. Nesse julgamento, Yoongi venceu e pediu que sua mãe fosse libertada sob fiança enquanto aguardava o julgamento. Mas ela não sabe que o único sobrevivente desse caso é o presidente Cho. Ele ordenou todas as maneiras para colocar sua mãe na prisão. Um dia, Yoongi levou seu irmão mais novo Yoongi-soo para sair e encontrou alguns gangsters. Yoongi foi jogado no chão por um cara. Naquela época, embora Yoongi-soo estivesse incapacitado, mas ajudou-a. Não bata na minha irmã mais velha, minha mãe disse ter que proteger a família. Essas pessoas bateram agressivamente em Yoongi-soo, ameaçando antes de sair que, se você quer viver em paz, vá embora. No julgamento seguinte, o promotor entendeu a fraqueza de Yoongi-soo, então o pressionou repetidamente para questioná-lo. Yoongi-soo ficou com medo e chorou chamando sua mãe. Naquela época a mãe também enlouqueceu. O julgamento estava um caos, sua mãe também desmaiou. O coração de Yoongi estava como um incêndio, foi muito difícil colocar sua mãe na ambulância. Mas Yoongi-soo foi levado pela polícia. Yoongi não aguentou. O que vocês estão fazendo? Vocês têm um mandado de prisão? A doença e a condição de sua mãe são tão ruins que podemos aceitá-la 10 anos de prisão. Yoongi, com raiva, jogou o guarda-chuva no chão e foi embora. Este caso não é fácil de resolver. Tem que transformar o perpetrador em uma pessoa inocente? Espere para ver, vou provar a inocência da minha mãe. O promotor estava prestes a questionar Yoongi-soo, mas ele não disse uma palavra. Eles queriam fazê-lo obedecer obedientemente, mas, inesperadamente, Yoongi-soo de repente se levantou e deu um tapa na pessoa 2 vezes. Não se deixe prejudicar, minha mãe me ensinou isso. Os olhos de todos se arregalaram, parecia que ele não era estúpido. Quanto à mãe, ela admitiu o crime de homicídio. Ela ainda não reconhece sua filha, apenas sabendo que se admitir sua culpa, podia proteger seu filho. Yoongi estava com raiva e com o coração
coração partido, ela foi embora com raiva. Ela investigou o vídeo e descobriu que não muito tempo atrás, quando o presidente Shou visitou seu pai, sua mãe ainda estava normal. Mas daquele dia em diante, sua mãe começou a enlouquecer. Uma noite, 3 meses atrás, sua mãe invadiu a delegacia. Disse que seu marido era o assassino e que o presidente Shou e seus amigos eram cúmplices. Mas nesta cidade remota e pacífica, não houve assassinatos por mais de 10 anos. Nessa época, Jung enviou uma foto de seu pai quando ele era jovem, incluindo o presidente Shou e outras vítimas. A imagem tem as palavras "melhores amigos para a vida". Será que sua mãe, por ter descoberto algo, envenenou e matou os amigos de seu pai? Pensando nisso, ela acidentalmente quebrou a foto do casamento de seus pais. Na parte de trás da foto havia outra imagem rasgada. Ela juntou a foto e descobriu uma outra foto de casamento de sua mãe. Mas o noivo não era seu pai, mas um homem de aparência muito elegante. Ela procurou o Sr. Van, a única pessoa na aldeia que sabia sobre isso. E a partir daí ela aprendeu a velha história de sua mãe. Descobriu-se que sua mãe era casada com o filho do dono da pedreira. E naquele ano seu pai e o presidente Shou eram trabalhadores de uma fábrica. Como eles queriam assumir o negócio da fábrica de pedras, eles elaboraram um plano ruim. Quando o filho do proprietário foi pescar, eles colocaram uma roupa de mergulho e arrastaram-no para a água para se afogar. Sua mãe ficou tão inconsolável, pulou no rio para se suicidar, mas seu pai salvou sua vida. Por isso se casou com o pai. Mas por muitos anos, ela ainda não sabia que a pessoa que matou seu marido foi quem se apaixonou por ela. Então seu pai se tornou o chefe da pedreira como desejava e ficou rico. Mas depois de apenas alguns anos, a fonte de pedra explorada está cada vez menor. E então o presidente Shou enganou-o. Ele subornou o geólogo para enganar seu pai que a montanha próxima poderia ter uma mina de ouro. Seu pai, por ser ganancioso demais para ser rico, de fato vendeu aquela terra e perdeu tudo. Seus amigos de muitos anos também o traíram rapidamente e entraram no grupo do presidente. Seu pai perdeu tudo e foi expulso. Ele só podia xingar com raiva. Vou matar todos eles com inseticida. Nesse ponto, o caso mudou. Como única vítima viva do caso, o presidente Shou foi ao tribunal para testemunhar. Vendo que Jung estava prestes a saber a verdade, o presidente decidiu matá-la. Ela estava dirigindo quando um caminhão do lado oposto passou direto. Jung girou rapidamente o volante, mas ainda assim teve que bater no parapeito da estrada. Felizmente ela não morreu, então ela escapou. Ao acordar e ver o mapa de planejamento territorial, ela entendeu tudo. Jung encontrou no quarto de sua mãe um telefone quebrado. Depois de consertá-lo, ela viu as mensagens de seu pai. Cada vez que como o arroz que minha esposa cozinha, meu peito está dói e eu não consigo respirar. Ela é louco, ela quer me matar. Descobriu-se que os últimos anos da vida de seu pai foram muito deprimentes. Mas seus amigos pisaram em ele para se tornar presidente. Ele não aceitava, então continuava usando a velha história para ameaçar o presidente Shou. Mas, inesperadamente, quando os dois conversavam, sua mãe acidentalmente ouviu: "A pessoa que você matou. Vocês participaram também, né?" Desde então, sua mãe pretendia matar. Ela secretamente colocava pesticidas no arroz do marido. Claro, ele estava gravemente doente. Mas, neste momento, Jung Soo, que não entendia nada, pegou o telefone para gravar. "O que você está fazendo?" Poucos meses depois, seu pai foi envenenado por sua mãe. No funeral, a mãe despejou tóxico no vinho e disse ao filho ingênuo que levasse aos amigos do seu marido. Depois de muitos anos, ela finalmente vingou o primeiro marido. A verdade está esclarecida, e Jung não sabe o que dizer. Nesse momento, sua mãe lhe disse algo. No passado, quando ela se casou com seu pai, ela estava grávida de uma filha de seu ex-marido. Portanto, o pai biológico de Jung é o marido anterior. Por isso, o pai adotivo sempre odiou Jung. Por causa da tirania dele, Jung sofreu por muitos anos. A mãe não conseguiu proteger a filha. A mãe lentamente disse a verdade. Neste momento, Jung chorou silenciosamente. Sua mãe finalmente reconheceu-a. O mal-entendido de mais de 10 anos foi finalmente resolvido. Mas agora um lado é a verdade e o outro é a mãe. Jung é advogado, como escolher? Estou muito confusa. Diga-me o que devo fazer. No dia seguinte, Jung ensinou a Jung Soo algumas frases. E no tribunal de apelação, Jung Soo olhou para o rosto de sua irmã mais velha e disse que o vinho envenenado foi preparado por seu pai. Antes de morrer, o pai disse a ele para dar para aquelas pessoas beberem. Jung então perguntou à mãe se ela sabia quem ela era. A mãe balançou a cabeça sonhadoramente. Eu realmente não sei, mas você é muito bonita. Eu tenho uma filha igual a você.
O testemunho da mãe comoveu todos os presentes no julgamento. Jung aproveitou as coisas ruins do pai e do presidente e colocou toda a culpa no pai morto. No final, sua mãe foi considerada inocente. Saindo do tribunal, Jung mais uma vez se encontrou com o promotor Shin. Você realmente acredita que sua mãe é inocente? Ela já suportou o castigo. Talvez a mãe do começo ao fim não tenha perdido memória. Ela só usava a psicologia humana como objetiva da vingança para poder se livrar do crime. Mas também não podemos culpá-la, porque desde que seu primeiro marido foi assassinado, esta história não pode ter um final inocente.